contra a tua vida, para fazer você chorar. Mas sabe de uma coisa, Jesus, o Todo-Poderoso, Ele quer te ver sorrindo, Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver alegre, e Ele vai trabalhar para isso. Nessa noite Ele está trabalhando nesse lugar. Oh, Espírito de Deus, quando nós sentimos a tua graça neste lugar, né? Irmãos, a palavra, né, que está como tema, nós não vamos fugir dela, porque vai estar ligado a ela, porque fala de processo de salvação. E aqui é uma palavra dita, né? O apóstolo Paulo está falando, e que também vós estáis. Então, é como se dissesse, vocês também estão, mesmo que a princípio não estava, o gentio, ele não tinha direito de salvação, porque a salvação veio para o judeu. Mas diz a palavra do Senhor que veio para os seus e os seus rejeitaram. Mas todo quanto quis, deu poder de ser chamado filho de Deus. Então, e também estáis, porque o povo judeu, agora, dessa forma, abriu porta para o povo gentil poder fazer parte da palavra. E não é a palavra comum, é a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, pregado por Cristo Jesus e depois pelos apóstolos, e chegou até nós no dia de hoje, a qual nós fazemos parte, aleluia, desse chamado de levarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tendo nele também crido, o evangelho foi pregado, está sendo pregado, e agora, por termos crido, como os Efésios tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o selo da promessa de salvação, que através do Espírito Santo está na minha e na tua vida. Oh, Espírito Santo, deixa eu te dizer um negócio. Quando alguém bota em uma carta endereçada a alguém, e essa carta chega sem nenhum selo, ainda mais sendo levada pelo correio, é como se ela tivesse sido violada ou não tivesse valor, não fizesse questão de valor, pois está sem o selo. Oh, Espírito Santo de Deus, porque uma carta, para ser confirmada como um documento realmente de verdade, precisa receber esse selo. Aleluia. Eu e você somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos na verdade, que é a palavra do Senhor dos exércitos. A minha fé faz com que esse selo venha ter validade na minha vida, e eu levarei essa fé até o fim, até ser trocada pela salvação eterna. Quem está selado nessa noite, exalte o nome do Senhor. Quem está selado, exalte o santo nome do Senhor, porque há muitos que estão se enfraquecendo na fé, voltando atrás, voltando as palmas, mas você tem suportado, e por conta disso, o Senhor do seu, aquele é meu, aquela é minha, está passando o que está passando, mas está ali adorando o santo nome do Senhor dos exércitos. Isso é o quê? Dando valia ao Senhor, porque não é qualquer coisa que habita em nós, o que habita em nós é o Espírito Santo, e o Espírito Santo na verdade. Quem pode adorar ele nessa noite? Aleluia! Oh, Espírito Santo. E quando eu falo que a palavra que nós lemos aqui como leitura está ligada à palavra do selo, é porque trata a respeito da salvação. Mas aqui, se nós voltarmos na história, nós vamos ver, irmãos, que homem de Deus, ali inspirado pelo Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor, ele vai chegar até um lugar chamado Listra, desce até Derbe, e diz a palavra do Senhor que ele vai chegar agora nessa cidade de Filipos, e diz a palavra do Senhor que chegando nessa cidade, ele vai encontrar umas mulheres ali, mulheres lavando as suas roupas na beira do rio, e o apóstolo Paulo com Sila, ele vai pregar a palavra do Senhor, de sorte que Lídia, uma grande mulher, vai entender o que o apóstolo
dentro do teu coração arder a presença do Espírito Santo e vai seguir naquela pregação do apóstolo Paulo, vai receber o apóstolo Paulo em casa. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo agora na casa de Lídia, ele vai ali pregar a palavra e da casa de Lídia recebe de bom grado a palavra do Senhor e todos são batizados, todos recebem o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, tem um temporém, irmãos, porque anteriormente o apóstolo Paulo, ele pensa em teu coração e ir para a Ásia, mas o Espírito Santo entra na frente do apóstolo Paulo e não permite que ele vá para a Ásia, e ele vai tomar um outro percurso, ele vai tomar um outro caminho. Isso se dá quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e não fazemos aquilo que queremos, aquilo que pensamos, mas fazemos aquilo a qual o Senhor tem nos ordenado. Cadê os obedientes nessa noite? Cadê aqueles que obedecem ao Senhor? Aleluia! Porque há muitos que vão no teu querer, há muitos que vão seguir na tua própria vontade e não vão ser vitoriosos, mas aquele que vai na direção, aquele que vai na palavra do Senhor, ele vai ser bem sucedido em tudo. Oh, Espírito de Deus! E diz a palavra do Senhor que agora o apóstolo Paulo, andando pela cidade, fica dias, e agora ele vai à oração. Diz a palavra do Senhor, indo ele à oração com os demais. Agora uma menina que ali está, ela começa a dizer na tua língua e dizer assim: estes homens que vêm até nós são santos homens de Deus. E diz a palavra do Senhor que essa menina fez isso por muitos dias, e isso nos leva a crer que o apóstolo Paulo está ali, mas ele está na direção de Deus e não é autossuficiente na santidade, irmão. Nós não somos autossuficientes na santidade. Se nós não estivermos em busca constante, podemos em algum momento não estar ligado conforme devemos estar. Porque o apóstolo Paulo deixa isso para nós? Porque essa menina, ela faz isso por muitos dias, até que o apóstolo Paulo, em um momento, ele vai olhar para aquela menina e vai repreender aquele espírito de adivinho. Oh, maravilha de Deus! E como ele repreende aquele espírito de adivinho, sai da vida daquela menina, e aquela menina fica liberta. O Senhor tem poder para libertar alguém. Você crê nessa noite? Que o nosso Deus é o mesmo hoje, hoje eternamente. Mas o que me chama a atenção é que quando aquela menina ela é liberta daquele espírito maligno, alguém que por cima daquela menina arrumava ganhos através daqueles falsos enganos de revelação, agora fica revoltado porque a menina ficou liberta. Olha só, fica ali revoltado. A menina está liberta, ficaram revoltados, e leva o apóstolo Paulo até o magistrado, leva a praça pública e agora solta ele e lança agora no cárcere. E a Bíblia fala no cárcere interior. O que me chama a atenção, irmão, que agora alguém liberto, em vez de adorar o Senhor, alguém fica revoltado. Não é diferente no dia de hoje, não. Alguém que fica revoltado porque alguém ficou liberto. Sabia disso? Tem alguém que não acredita nessa libertação, vai fazer tudo o contrário. Ele é marachuia. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que alguém aceitou Jesus, você não quer nem saber se ela quer estar de verdade ou de mentira. Você vai se alegar por ela estar na presença e o que você puder contribuir para que ela possa estar na verdade, você vai contribuir. Meu Deus! Nossa, porque tá alguém falando, sai fora dele, sai fora dela, porque é pecador, Meu Deus! sai fora nada, aceitou, é o começo, chegou, é o começo, aleluia, vamos se aparelhar, vamos estar próximo, até que chegue ao conhecimento da palavra. Eita! Aleluia! Crescendo em graça, crescendo em conhecimento, até chegar à estatura
perfeito, aleluia.